Então tem muita gente que emocionalmente não está bem e ela começa a tomar decisões baseadas a isso. Isso assim tem constantes. Então um dia ela fala para você, não, estamos juntos, vamos fazer, vai ser bênção. Outro dia, então eu não sei, isso não é para mim. Por quê? Porque as emoções dessa pessoa tá desequilibrada. Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini, esse é o podcast da Igreja Evangélica Aquiles, um podcast de liderança. Nós estamos trabalhando as nossas lideranças e eu quero agradecer por todos os nossos inscritos. E se você está chegando aqui agora, não esquece de se inscrever, deixar seu comentário, ideias de tema. E hoje o tema é um tema que eu fui desafiado a fazer, de um tema que está muito na moda agora, que está muito comum a gente ouvi falar, que é sobre as emoções, baseado no filme Divertidamente, né? Eu não assisti o filme, então eu não sei todas as coisas, mas eu peguei aqui um resumo do filme e sobre a questão de como a gente lida com as nossas emoções, como tristeza, alegria, ansiedade, todas essas coisas. Não vou dar spoiler, porque eu também não assisti, não sei, mas eu acho importante o líder entender e compreender a importância de como ele gera as suas emoções, né? Nós somos essa caixinha de emoções. Se a gente não aprender a governar as nossas emoções, isso vai ser um problema para a nossa vida. Então, às vezes a pessoa está muito alegre, depois a pessoa está muito triste, depois a pessoa está muito ansiosa, depois a pessoa está muito desanimada e depressiva. Essas coisas, elas vão gerando os nossos sentimentos, né? A nossa vida. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai levando a nossa vida na direção da emoção que a gente está assistindo no momento. Recentemente eu descobri uma coisa interessante. Ah, como o futuro ainda não existe, a gente vai viver o futuro só amanhã, como é que a gente toma nossas decisões baseadas no amanhã? Olha que interessante, as nossas decisões do amanhã, ou seja, vamos viajar, vamos comprar, vamos sair, vamos passear, são baseadas no sentimento das nossas emoções de hoje. Se as nossas emoções de hoje são emoções, por exemplo, tristes, ruins, desanimadas, provavelmente, se alguém disser para você assim, vamos comprar um carro, vamos mudar de emprego, ou vamos sair para jantar amanhã, você vai dizer, não vai dar, não estou afim. Mas não é que você não está afim amanhã, você não está afim hoje. Então você definiu a sua emoção de como você vai fazer as coisas amanhã baseado no teu sentimento de hoje. Agora, por outro lado, se você está muito alegre, se sentindo empoderado, forte e feliz, e a pessoa falar, vamos amanhã no cinema, você fala, vamos, porque você está baseado no seu sentimento de hoje. Se você está cansado, e a pessoa te fala, daqui um mês nós vamos fazer uma viagem, você vai dizer, não, acho que não vai dar e tal. Baseado no sentimento de hoje, porque o futuro não existe. Então isso é interessante a gente perceber, porque quando você começa olhar para a vida de algumas pessoas, você percebe que muitos nãos que essas pessoas estão dando e oportunidades que estão sendo fechadas para elas estão baseados nas emoções que estão gerindo a vida dela naquele momento. Por exemplo, digamos que você me convidasse para pregar e eu estou num dia legal, feliz e contente, e eu não vou nem me preocupar se a igreja é perto ou é longe, ou se eu vou ficar cansado. Eu vou simplesmente falar, tá, que legal, obrigado pelo convite, porque eu amo pregar e acho que vai ser uma coisa que eu gosto de fazer, uma benção. Agora, se naquele dia que você me convidar, eu estiver desanimado, cansado, esgotado, eu vou pensar, é longe, eu vou pensar, é difícil, eu estou cansado, eu vou ficar cansado e eu vou recusar o convite. Então, isso é interessante para a gente perceber que muitas decisões são tomadas pelas emoções. E as pessoas que não controlam a sua emoção, ela começa a ser gerenciada, né, por causa dos sentimentos do momento, o que pode estragar radicalmente o futuro dela. Como líder, a gente tem que começar a aprender a controlar as nossas emoções e lidar com elas de uma maneira diferente. Porque, por exemplo, se você é um líder que está sempre nervoso, está sempre ansioso, está sempre irritado, você vai transferir essa insegurança emocional para os seus liderados. E provavelmente eles não vão querer seguir você por causa das emoções
que você está transmitindo para eles. Então, essa interação, como no filme, nas nossas emoções, é uma coisa que a gente precisa conhecer. No começo, no primeiro filme, a Riley, né, que é a menina principal do desenho, ela é guiada pela alegria, porque as memórias dela estão baseadas nos tempos bons de criança e na alegria. Conforme a história vai desenvolvendo, as mudanças da vida vão acontecendo, ela passa a adaptar uma nova tipo de emoção na escola, que são as tristezas, e essas coisas começam a ganhar força. E aí a energia e a saúde emocional dela vai indo embora. Isso é uma coisa interessante porque nós estamos vivendo um tempo hoje onde as nossas emoções são muito atacadas. E muitas pessoas, elas são guiadas pelas emoções. Me lembro muitos anos atrás, estudando sobre isso, havia uma matéria na cura e libertação da igreja que chamava essas pessoas de almáticos. Almáticos são aqueles que, ao invés de ser guiados pelo espírito, são guiados pela alma. E a alma seria o centro das emoções. Então, ao invés de ser guiados pelo espírito, para aquilo que Deus está mandando você fazer, pelo encorajamento, eles são guiados pelas emoções e não fazem e não agem de acordo com aquilo que o espírito tem colocado no coração dele. Isso é no âmbito espiritual. Mas no âmbito prático, falando agora de coisas práticas para lideranças práticas, né? Para você que é líder, isso é muito comum. Pessoas que estão sendo lideradas muito pelas emoções, elas fecham portas, elas são às vezes agressivas, elas às vezes são muito entristecidas, se sentem feridas por causa das emoções que estão guiando a vida dela. Acho importante você perceber quais são as emoções que guiam mais você. A ansiedade, a preocupação, o medo. Todos nós temos uma gama de emoções que vão nos tolindo, vão nos abraçando e nos envolvendo, que a gente precisa identificar. E às vezes a gente nem sabe mais de onde está vindo. Eu costumo dizer que a tristeza dos homens no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, Cleopas e seu amigo, fez com que eles não enxergassem que Jesus estava andando do lado deles. Porque a Bíblia diz, olhando para ele entristecidamente, ele começou a falar com Jesus. Então, às vezes, a tristeza é um sentimento que deixa tudo muito nebuloso, você não está vendo as coisas boas, você não consegue enxergar qualidades, você só vê coisas negativas. E muitas pessoas, eu vejo muitos jovens que tomam decisões baseadas nesse momento emocional da tristeza, por exemplo, que não deixa você ver de forma clara o que está acontecendo. Então está no momento de tristeza, acho que não vale mais a pena lutar por aquele relacionamento, não vale mais a pena lutar pelo seu emprego, só que depois que toma a decisão e sai, se arrepende porque olha para trás e percebe que o que estava gerindo não era uma decisão lógica ou racional, era uma decisão baseada na emoção. Tem algumas coisas que eu acho que a gente pode fazer que pode nos ajudar a ser um líder que não toma decisões só baseado em emoções, mas também pela razão. Uma das coisas que eu faço, que eu acho que você pode fazer também, aprendi muito cedo, é não tomar decisões enquanto você está irritado, nervoso ou triste. Vai dormir, espera um dia passar. Se amanhã, no dia seguinte, aquilo ainda te incomoda e ainda está te irritando, então sim, você senta, chama a pessoa para conversar ou toma a decisão que você deveria tomar. Porque às vezes a gente está tão irritado no calor das discussões que toma uma decisão precipitada, baseada na emoção, e você acaba no dia seguinte se arrependendo disso. Lembro de um personagem na Bíblia que é muito interessante sobre isso, né? Que era uma pessoa que tinha muita força, um potencial incrível, era um juiz de Israel, mas que era completamente controlado pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. Essas emoções e sentimentos destruíram Sansão. Ele tinha muita potência, mas nenhum controle. Ele tinha muita força, mas não conseguia controlar nada do seu coração. Então isso é importante a gente analisar para a gente poder enxergar o que está fazendo
a gente gerir. Então, a primeira coisa é essa, dá uma descansada, né? Sai um pouco. Segunda coisa que eu acho que é importante você fazer quando está tendo que tomar muitas decisões e está se sentindo um pouco para baixo, ou está muito empolgado porque você está numa fase de muita alegria, muito sucesso, é procurar pessoas que vão mostrar para você um outro ponto de vista. E às vezes esse ponto de vista vai ser completamente contrário ao que você está vendo. Já fui procurado por pessoas que iam fechar negócios em empresas, comprar empresas, mas que estavam tão empolgados, tão felizes, que as decisões estavam baseadas não na realidade, mas nas suas emoções. Tão empolgadíssimas por causa dos sucessos, das coisas, não estavam olhando números, não estava tudo que a pessoa falava, ele concordava. Tomar uma decisão quando a gente está abalado emocionalmente, tanto positivamente quanto negativamente, pode ser perigoso. Positivamente para aquilo que eu te falei, lá no futuro você fala, não, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, só que você nem olhou as dificuldades que você poderia enfrentar com isso. Então, dá uma segurada, espera, né? Procura um conselheiro que possa te falar. Outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente procurar a Deus nessa tomada de decisões e nas nossas emoções. Então, o que você sente no seu coração? Qual é a impressão? Não estou falando da impressão da emoção, mas às vezes a gente tem uma impressão de falta de paz. Está feliz, está contente, que negócio legal, mas você não está sentindo alegria, você está sentindo algo diferente. Então, isso às vezes é um sinal. A palavra de Deus fala que a paz seja o vínculo da perfeição, ou seja, que seja aquilo que une você, aquilo que é perfeito. Você precisa ter essa paz. Então, geralmente, quando eu estou emocionado, estou feliz, estou contente, ou estou triste e eu preciso tomar uma decisão de aceitar, fazer ou resolver, eu gosto de olhar para isso. Tudo bem, eu estou chateado hoje, então a decisão vai ser não. Já vai ser não de cara. Mas eu sinto paz em dizer não, às vezes não sinto paz. Eu deveria fazer isso. Então eu vou lá e faço. Estou muito feliz, estou muito contente e tal, mas eu senti paz em fazer isso? Não, não senti, então eu vou fazer. Então, mesmo que eu estou ali com a emoção positiva, né? Existem outras emoções que são desafiadoras, né? Como o medo, a raiva. Essas emoções, elas estão acontecendo o tempo todo conosco. E a raiva é uma coisa complicada, o medo é uma coisa complicada. Aliás, uma das coisas que Jesus mais falou nos evangelhos é não ter mais, né? Porque o medo controla. E você precisa saber se você está sendo guiado pela fé ou você está sendo guiado pelo medo. Tem gente que está sendo guiado pelo medo, então não quer correr riscos, não quer dar um passo de fé, não quer assumir uma responsabilidade maior, não quer correr um novo desafio, porque não tem medo de fracassar, tem medo de errar. E as portas vão se fechando. Com o tempo, as pessoas vão te convidando, elas sentem esse medo e chega uma hora que elas vão parar de te convidar, porque elas percebem que há um transtorno ali acontecendo. Tem muita gente hoje que toma a decisão não pela fé, mas pelo medo. Tem muitas pessoas também que guardam rancor, guardam raiva, guardam mágoas. E esses sentimentos, né, são sentimentos que às vezes afetam também na nossa tomada de decisão. Então a gente precisa também enxergar isso nos nossos liderados. Existem liderados que são mais descontrolados emocionalmente, que eles têm mais dificuldade para tomar decisões porque são muito almáticos, que eles precisam ser governados na direção das suas emoções, porque suas emoções geralmente vai ser não, eu não quero, se auto-sabotam por causa das suas emoções. E nós, como liderados, temos que tomar cuidado porque esse grupo influencia. Ele vai falando coisas pesadas e as pessoas começam a acreditar do que ele está falando. Então, isso é um desafio para nós. É um desafio que a gente precisa encontrar para também cuidar desses nossos liderados de uma maneira que seja positiva para a vida deles. Existe também uma outra situação nas emoções que eu acho que são mais profundo, indo mais profundamente, que é as inconstâncias das emoções. Então, quando você não consegue lidar muito com as suas emoções, você começa a ficar um pouco inconstante também nas suas decisões. Então, tem muita gente que emocionalmente não está bem e ela começa a tomar decisões baseadas a isso. Isso são assim, tem constantes. Então, um dia ela fala para você, não, estamos juntos, vamos fazer, vai ser bênção. Olha, Deus está nesse negócio. Outro dia, então eu não sei, isso não é para mim.
Por quê? Porque as emoções dessa pessoa tá desequilibrado. Aí eu acho que existem outras coisas também, né, que você precisa fazer. Às vezes se afastar um pouco, então eu falei, né, se afastar para dormir, descansar, mas também se afastar um pouco do problema e analisar, né, é tão forte essa questão da persuasão por meio da emoção que o mercado usa isso, né, com palavras do tipo, é o último produto, eu não posso garantir que eu vou segurar isso para vocês amanhã, ou você compra agora, ou você vai ficar sem. Essas palavras geram emoção. Você fala, eu não quero ficar sem, eu não quero perder. E ele vai prendendo você nessas questões das emoções. Então, toma cuidado um pouco, porque você está fazendo compras de emoção e não compras de necessidade, porque o mercado também sabe lidar com as suas emoções. Você não tem ainda, os outros já têm. Olha, seu vizinho comprou, você não comprou. Então essas coisas, as redes sociais trabalham muito, o fulano tem, você não tem, e as redes sociais trabalham muito esses sentimentos para causar mesmo essa emoção, para que você consuma e gaste coisas a mais. Então, se afastar, pedir conselhos, orar, perguntar para Deus se essa é a vontade dele, procurar sentir paz quando toma uma decisão, analisar o seu sentimento naquele emoção, naquele momento, está muito empolgado, está, sabe, explodindo, né? Será que é o momento então para você tomar essa decisão? E amanhã você vai analisar, você fala, puxa, eu não precisava ter feito isso naquela hora. Acredito também que é muito importante procurar dados para conhecer realmente a história completa daquilo que você quer fazer. Se for necessário e você percebe que está sendo levado à emoção de um vendedor que está tentando te manipular por meio da sua emoção e ele está dizendo que você vai ficar sem, que você vai perder a maior oportunidade da sua vida, diga para ele, então eu desisto, porque eu não vou tomar essa decisão hoje. Se você quiser me vender amanhã, você me liga amanhã. E aí você vai ver, porque ele vai falar para você, então amanhã eu te ligo. Então não era tudo para acabar naquele dia. Mas eu já fiz muita compra relacionada a essa emoção. Me lembro de uma vez uma pessoa querer vender uma coisa para nós, para mim, para a Lupe, e no final a gente não quis comprar. Ele disse, tá vendo? Você não tem condição de ter esse produto. Quer dizer, tentou me aprender pela emoção do orgulho, da vaidade, né? As pessoas trabalham isso. E muita gente se endivida, compra o que não precisa, baseado nas emoções. Então, é importante você conhecer qual é a emoção que mais te governa. Tristeza, alegria, ansiedade, medo, raiva, sentimentos como de inadequação. Quais são? E esses sentimentos provavelmente estão dizendo sim ou não para as coisas que você quer fazer, para o futuro. E podem estar abrindo portas ou fechando portas para você. E aí então você começa um trabalho de começar a entender e conhecer como você vai lidar quando você está nesse estado emocional que precisa de controles e tudo mais. Então, às vezes, dá um tempo, procurar, eu estou muito triste, a pessoa está falando aqui, eu estou achando que eu tenho que fazer isso, e daqui a pouco você sai, assiste um filme, relaxa um pouco, aquela tristeza diminui, aí você percebe que não era tão necessário resolver aquele problema naquela hora, você está fazendo isso pela emoção, por impulso. Nós todos somos guiados por emoção. Nem todos enxergamos qual é a emoção que nos governa. Nem sempre é a mesma emoção que governa o tempo todo. Existem momentos diferentes, mas nós fomos chamados para ser guiados pelo Espírito e não pelas emoções. As emoções são passageiras, decisões são permanentes. Emoções passam, as decisões nossas vão ficar para sempre. Tem decisões que você não consegue voltar atrás, tem decisão que você não consegue mudar. Muita gente toma decisão, fala bobagem no meio da emoção. Emoções são passageiras, amanhã você nem lembra mais porque você estava com tanta raiva, mas as decisões são permanentes. Muitas vezes já vi pessoas se arrependerem de decisões que tomaram aqui na igreja, só que já tinha tomado, e as decisões eram permanentes. Então, cuidado, lembra disso. Emoções passam, decisões podem afetar a tua vida para sempre. Não tome decisões baseadas nas emoções. Busque razão, conhecimento,
busque entendimento, busque saber mais daquilo que você está fazendo, busque conhecer mais aquilo que você precisa decidir. Espere, dê um tempo para você se organizar, tenta olhar para você mesmo e enxergar qual é a emoção que está governando você naquele dia. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast, tenha sido bênção para a sua vida. E se você gostou, compartilha com alguém aí, me ajuda a levar para outras pessoas. Se você conhece alguém que está aí pilhado, precisando de uma palavra sobre as emoções, manda para ele um direct lá com esse podcast. Tenho certeza que vai ser bênção. Que você tenha uma semana de graça e paz, uma semana de bênção, e tudo quanto fizer prosperará.